Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil da empresa Via Varejo, que é o grupo aí que administra as Casas Bahia e Ponto Frio. Lembrando que eu tirei essas informações do site Fundamentos, aqui são as fontes, e do próprio RI da empresa, o relacionamento com investidores aí, eu desenvolvi uma planilha desse estudo para quem quiser, tá? Que é o download é gratuito, tá? Bom, vamos começar aqui com o balanço patrimonial. O ativo total, que são os bens e direitos que a empresa tem a receber, é a barra azul. O passivo total, que são as obrigações que a empresa tem com terceiros, é a barra laranja. E o patrimônio líquido é representado pela barra cinza. Bom, a gente consegue verificar aqui que em relação ao volume de riquezas, que é o ativo, está numa tendência de alta. Deu uma estagnada aqui entre 2020 e 2021, não teve variação. Mas a gente consegue verificar em relação a volume de riquezas patrimoniais da empresa, vem num processo de crescimento, traçando uma linha imaginária histórica aqui. Mas vem acompanhando junto aqui em relação às obrigações patrimoniais da empresa, ou seja, são as dívidas da empresa, que também é representado como patrimônio, vem numa evolução crescente histórica também, ou seja, o volume de obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros vem acompanhando o crescimento do ativo, ou seja, o ativo da empresa está sendo alimentado mais através mais de capital de terceiros do que com capital próprio, que é o patrimônio líquido aqui que a gente consegue verificar que teve pouca variação, principalmente aqui de 2020 a 2021, ou seja, o ativo da empresa está sendo mais alimentado através de capital de terceiros do que com o capital próprio. E capital de terceiros tem custos que acabam impactando diretamente em relação ao lucro líquido da empresa, ou seja, acaba interferindo, gerando despesas na hora da apuração do resultado da empresa. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho dos disponíveis, que é o caixa da empresa. O caixa da empresa vinha num crescimento forte aqui de 2011 a 2015, mas a partir de 2016 vem numa tendência de baixa, ou seja, de 2016 a 2021 a empresa vem mantendo pouco caixa. Bom, aqui a gente tem um contas a receber. Contas a receber é os direitos, são as promessas de recebimentos que a empresa tem de vendas a prazo aos seus clientes. Vinha numa queda aqui de 2011 a 2015, mas a partir de 2016 a 2021 aqui está numa tendência de alta, dando uma estagnada aqui de 2020 a 2021. Ou seja, quanto maior a promessa de recebimento dos seus clientes, dá para fazer uma projeção aí de geração de caixa futuro. Bom, os estoques veio crescendo aqui principalmente de 2016 a 2021, 2011 a 2015 teve pouca variação, aqui de 2016 a 2021 teve um aumento, como que a gente consegue verificar aqui no contas a receber? Se houve aumento de promessas de recebimento de seus clientes, então houve um aumento nas vendas. Se houve aumento nas vendas, a empresa precisa comprar mais de seus fornecedores para poder atender esse volume aí de recebimento de compras da empresa. Então, houve um aumento do estoque por consequência do aumento do volume de vendas. Bom, aqui a gente tem uma composição do passivo. O passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. A barra azul representa o passivo circulante, a barra laranja representa o não circulante. O passivo circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar no curto prazo, ou seja, dentro do período de 12 meses, ou seja, dentro de um ano. E o passivo não circulante são as obrigações acima de um ano, ou seja, acima de 12 meses. Bom, analisando o gráfico aqui de 2011 ao primeiro trimestre aí de 2021, maior parte das obrigações da empresa está no período de curto prazo. Então a empresa precisa girar, fazer seu estoque girar rapidamente aí para poder honrar esses compromissos, não virar aquela bola de neve e a empresa acabar se complicando. O ideal é sempre, assim, um cenário ideal, né, é que a maior parte das obrigações da empresa esteja alocada a longo prazo e a menor parte a curto prazo, né? O que está acontecendo aqui na Via Varejo. Mas a gente consegue verificar aqui que ela tem um volume de dívida alto, né? Como a gente consegue analisar aqui no balanço patrimonial. Mas aqui é uma situação que eu acho um pouquinho preocupante, porque a empresa que administra a maior parte das suas dívidas a curto prazo, a empresa precisa aí ter um operacional, um fluxo de caixa e um operacional administrar com excelência para fazer seu estoque girar com agilidade.
ter um departamento de cobrança bom para poder receber as suas promessas de recebimento, ou seja, as suas vendas a prazo, e para poder gerar caixa o suficiente para poder honrar esses compromissos aí que a empresa tem a cumprir dentro de 12 meses. Bom, aqui a gente tem as principais contas do passivo, que é a fornecedores e a dívida bruta. Os fornecedores é a barra azul, a dívida bruta é a laranja. Praticamente aí de 2011 a 2015, praticamente metade das obrigações era com fornecedores e a outra metade com a dívida bruta. A dívida bruta é os empréstimos e financiamentos a curto prazo e a longo prazo. 2016 a 2019, a maior parte das obrigações da empresa eram com fornecedores. A partir de 2020 a 2021, a maior parte das obrigações da empresa é através de empréstimos e financiamentos. Lembrando que empréstimos e financiamentos geram juros e juros afeta as despesas, aumenta as despesas que acabam impactando diretamente no resultado da empresa, ou seja, no lucro líquido. Bom, aqui a gente tem a composição dos empréstimos. O curto prazo é a barra azul, a longo prazo é o laranja. A gente consegue avaliar que de 2011 até o primeiro trimestre de 2021, a maior parte das obrigações da empresa aqui está alocado, as obrigações com empréstimos e financiamentos está alocado a curto prazo. É uma outra situação preocupante porque se a empresa não conseguir honrar esses compromissos a curto prazo, há uma grande probabilidade de virar aquela bola de neve que vai dar aqueles juros, mora e a empresa acabar se complicando ainda mais com empréstimos e financiamentos. Então, a gente consegue verificar aqui que a empresa, em relação aos períodos dos empréstimos, não está fazendo uma gestão assim tão excelente assim. Então, aqui é uma bomba relógio, né? Se a empresa tropeçar e acabar não honrando esses compromissos, há uma grande probabilidade da empresa se complicar. Então, trabalhar com empréstimos e financiamentos é perigosíssimo. Então, o ideal é sempre fazer uma boa gestão. Aparentemente, analisando os gráficos aqui, a gestão dos empréstimos e financiamentos, a empresa está trabalhando com uma margem de risco muito grande. Bom, aqui a gente tem a dívida a curto prazo, ou seja, os empréstimos e financiamentos a curto prazo e os disponíveis que são caixa. Bom, o caixa é a barra laranja, os empréstimos a curto prazo é a barra azul, que a gente consegue verificar o volume de caixa em relação às obrigações que a empresa tem a pagar com empréstimos e financiamentos. Bom, analisando aqui, de 2012 a 2014, a empresa tinha caixa o suficiente para poder honrar esses compromissos. 2015 também ela teve muito caixa em relação aos empréstimos e financiamentos. 2016 a diferença diminuiu. 2017 o volume de empréstimos e financiamentos a curto prazo aumentou em relação ao volume de caixa. Foi superior ao volume de caixa. 2018 o caixa voltou a superar. A partir de 2019 a 2021, o que a empresa tem de empréstimos e financiamentos a curto prazo é bem superior em relação ao que ela tem em caixa. Então, analisando aqui, não olhando o que a empresa tem feito, olhando pela lógica, se a empresa não tem caixa o suficiente para poder honrar os seus empréstimos e financiamentos a curto prazo, ou a empresa não paga, se ela não pagar vai virar aquela bola de neve, vai gerar juros sobre juros, ou a empresa vai ter que fazer captação de capital de giro, ou seja, fazer captação de mais empréstimos e financiamentos para poder honrar esses compromissos, para poder pagar esses empréstimos e financiamentos em dia. E pegar empréstimos, e se a empresa estiver pegando empréstimos e financiamentos para poder pagar empréstimos, aí gera aquela bola de neve e a empresa acaba se complicando, então é perigosíssimo. Então, analisando aqui, só olhando por cima em relação aos demonstrativos financeiros, a empresa está fazendo uma gestão muito arriscada em relação aos seus empréstimos e financiamentos e fazendo o comparativo da dívida a curto prazo em relação ao caixa, a partir de 2019 ao primeiro trimestre de 2021, o volume de caixa é muito baixo em relação ao que ela tem a pagar de empréstimos e financiamentos, fora que o volume de caixa está numa tendência de queda aí desde 2016. Bom, vamos falar um pouquinho demonstrativo do resultado do exercício. Falando um pouquinho das vendas, as vendas, se a gente traçar uma linha de tendência, tá numa linha de tendência alta, mas bem tímida, assim, com pouca variação. Teve um aumento considerável em 2020 e no primeiro trimestre, aí, se a gente traçar aí uma projeção,
fazer aqui vezes 4, acho que vai ficar próximo do volume aqui de vendas do ano de 2020. Bom, a gente tem um resultado bruto. O resultado bruto é a lucratividade da empresa com o seu principal ramo de atividade, traçando uma linha de tendência. Tá numa tendência de alta, mas bem tímida, teve um resultado aqui fora da curva aqui para o lado positivo no ano de 2020. Aqui 2021 vai ficar bem parecido aqui com relação às vendas. Se a gente fazer vezes 4 aqui, fazer uma projeção, vai ficar no mesmo. Quando terminar o ano de 2021, vai ficar próximo do volume aqui de 2020, se continuar mantendo esse mesmo volume aqui de resultado bruto. Bom, em relação ao EBITDA a gente consegue verificar o nível de lucratividade da empresa como um todo, ainda sem a interferência de operações externas, como os impostos a pagar e as despesas ou receitas financeiras. Aqui a gente consegue verificar a lucratividade da empresa como um todo. Aqui envolve, além do seu principal ramo de atividades, as atividades meios que contribuem para o funcionamento da empresa, como o pessoal do escritório, computadores do pessoal do administrativo, despesas com o contador, manutenção predial, produtos de limpeza, ou seja, são outras operações que envolvem a empresa, são as atividades meios, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Analisando aqui, a gente consegue verificar que o nível do EBITDA da empresa de 2011 a 2013 vinha numa tendência de alta fortíssima, deu uma reduzida em 2014, 2015 caiu muito, mantendo praticamente o mesmo patamar em 2016, tendo uma elevação aqui em 2017, uma forte queda em 2018 e um prejuízo fortíssimo em 2019. 2020 teve uma forte recuperação e 2021 aqui já entrou no processo de lucro. Tem que verificar agora até os próximos 3 trimestres, né, até o final do ano. Se a gente traçar uma projeção aqui utilizando o volume de resultado do EBITDA do primeiro trimestre, vai ficar aqui próximo, vai dar um pouquinho inferior daqui em relação ao ano de 2020, ou um pouquinho inferior ou o mesmo volume. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro. O resultado financeiro são aqui a gente faz uma apuração de todas as receitas menos todas as despesas financeiras. Se as receitas superam, as despesas ficam no patamar positivo. Se as despesas superam as receitas, vai ficar no patamar negativo. Aqui são as operações financeiras da empresa, que envolve variação cambial, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos e rendimento de investimentos que ela faz no mercado financeiro, como bolsa de valores e renda fixa. Bom, de 2011 até o primeiro trimestre de 2021 sempre esteve no patamar negativo. Se sempre esteve no patamar negativo, as despesas financeiras da empresa sempre superaram as receitas no mercado financeiro. Com destaque aqui em 2019, que foi o pior período que a empresa teve mais despesas em relação às receitas. Bom, aqui a gente tem o lucro e prejuízo do período. A empresa que teve uma sequência de lucro de 2011 a 2014 vinha numa tendência de alta aqui. Se a gente traçar uma linha imaginária. 2015 a 2016 quase não teve lucro em 2015, entrando no prejuízo em 2016. Tendo um pequeno lucro em 2017. Amargou um prejuízo de novo em 2018. 2019 afundou aqui, aumentou muito o prejuízo da empresa, tendo uma forte recuperação em 2020 e um volume aqui baixo ainda de lucro no primeiro trimestre de 2021. Se a gente traçar uma projeção aqui, fazendo uma projeção até o final do ano de 2021, vai ficar ainda abaixo, vai ficar abaixo. Vamos verificar como vai ser o resto do período, né? Mas se a gente traçar aqui uma projeção, vai ficar abaixo do ano de 2020 o lucro da empresa aí da Via Varejo. Mas é só uma projeção, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer esse ano. Vamos verificar aí os próximos resultados. Bom, pessoal, termino a análise aqui. Lembrando, tá aqui os dados de onde eu tirei as informações, o site Fundamentos e o Via Varejo. E para quem quiser a planilha que eu desenvolvi para fazer esse estudo, tá aqui. Isso basta clicar em download. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, sucesso a todos. Até os próximos vídeos. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, que já contribui demais para a continuidade do projeto.